Qual a verdadeira história de Laufey antes de morrer? Antes de ter uma família? Antes mesmo de conhecer o Kratos? Você conhece essa história? Se você ainda não tá ligado, hoje você vai conhecer a história completa de Laufey, evitando o máximo de teoria. Só informação oficial. Vem comigo! Galera, a história de Laufey envolve o Kratos, e como aquele esquema de como ele chegou na mitologia nórdica e aquele lance da mulher encapuzada com os 3 lobos envolve muita teoria, a gente vai deixar isso de lado e focar só na Laufey e um pouquinho na história dos gigantes, que tem muito a ver com tudo que ela fez antes de morrer, belezeira? Bom, então pra gente entender a história da Laufey de uma forma bem completa, a gente tem que entender o que aconteceu para ela sair de Jotunheim e morrer isolada em Midgard. Acontece que houve uma época em que existia uma grande guerra entre os povos provocada pelos deuses Aesir, principalmente contra os Vanir, o povo do reino de Vanaheim, e os Jotnar, o povo de Laufey que morava no reino de Jotunheim e que também era conhecido como o povo Jotun, ou simplesmente gigantes. Na intenção de acabar com toda essa guerra, Mimir convence Freya, que era líder dos Vanir, a se casar com Odin e a partir daí, por muito tempo, um equilíbrio é estabelecido entre Vanaheim e Asgard. Os Vanir eram a maior ameaça aos Aesir até que nosso casamento mediou a paz. Porém, os Jotnar possuíam um poder que Odin sempre desejou roubar e ao mesmo tempo temia que pudesse ser um problema que afetasse esse equilíbrio entre os Vanir e os Asgardianos. Era o poder que os gigantes tinham de prever o futuro. Com esse poder, uma giganta chamada Groa, que era uma grande vidente e feiticeira habilidosa, tem uma visão sobre o Ragnarok, que seria o fim de Asgard em uma guerra liderada pelo campeão dos gigantes. Groa compartilha essa visão com os Jotnar, mas a notícia do que ela viu chega nos ouvidos de Odin. Ele exige que Groa fale tudo para ele sobre essa visão. Groa conta, mas esconde e altera alguns detalhes para que Odin não saiba de toda a verdade. Depois de ouvir tudo, Odin acaba matando Groa e rouba dela toda a sua biblioteca de conhecimento. Obcecado para saber mais sobre o futuro, Odin traça um plano. Ele pede para os irmãos Huldra forjarem o Mjolnir, uma poderosa arma incrivelmente destrutiva, alegando que era apenas uma forma de intimidação para garantir a paz entre os reinos. Nessa época aí, os gigantes povoavam 2 reinos distintos. Havia aqueles que viviam em Jotunheim e aqueles que viviam em Midgard. Em algum momento, também nessa mesma época, Mimir é presenteado pelos gigantes com os Olhos de Bifrost pela cooperação com a viagem entre reinos. Durante esse período, Laufey ainda vivia em Jotunheim e era conhecida como Laufey a Justa, uma grande guerreira Jotun que vivia frustrando muitos dos planos dos deuses Aesir. Mimir, como chamou a mamãe? Laufey a Justa? Uma guerreira giganta que frustrou muitos planos dos deuses Aesir. Então, Tyr, o deus da guerra nórdico que só queria a paz entre todos os povos, compra a ideia de Odin de forjar uma arma apenas para garantir a paz entre os reinos e propõe uma reunião em nome da paz entre os Aesir e os Jotnar. Os gigantes desconfiam de Odin e o Mjolnir, mas confiam em Tyr, que também possuía os Olhos de Bifrost e acabou levando Odin até o reino de Jotunheim para se reunir com os reis gigantes e tratarem de um acordo de paz. Como já era de se esperar, os gigantes acabaram prevendo as intenções malignas de Odin e, para a indignação de todos os que estavam ouvindo, expuseram os planos de Odin, que ao invés da paz, tinha em mente apenas o objetivo de espionar e roubar a sabedoria secreta dos Jotnar. Eles usaram magia para expulsar Odin do reino de Jotunheim e colocaram nele uma maldição para que nunca mais pudesse voltar naquele reino. Os gigantes previram a trapaça de Odin e expuseram seu objetivo, espionar e roubar sua sabedoria secreta. Com magia expulsar Odin de seu reino e o amaldiçoar a nunca mais voltar. Parece algo bem similar com o que ele fez com Freya para que nunca pudesse sair de Midgard. Frustrado e com muito ódio no coração, Odin manda Thor usar o Mjolnir para exterminar todos os gigantes que viviam no reino de Midgard, e assim ele fez. Não restou um só gigante vivo em Midgard.
Cansados da perseguição dos deuses Aesir, os gigantes de Jotunheim traçam um plano que coloca todas as suas esperanças nas mãos de um guerreiro que só nasceria há muitos anos no futuro. Eles pegam alguns dos cadáveres dos gigantes que foram assassinados em Midgard, espalham no Vale dos Caídos em Jotunheim, escondem a torre no Lago dos Nove com a ajuda de Tyr e criam esferas na intenção de colocar ali dentro as suas almas para finalmente encontrarem a paz até serem resgatados um dia por Loki, o campeão dos Jotnar, como dizia a profecia. Eles também criam uma esfera para Laufey. Laufey? Mas com muita raiva de tudo que estava acontecendo, ela já havia pedido para os irmãos Rudra forjarem uma arma capaz de duelar contra o Mjolnir de Thor. Então, ela se recusa a fugir, discute com o que resta do seu povo. O seu machado é a mamãe. Ela tá discutindo com os gigantes. Destrói parte da visão dos gigantes nas paredes do templo. O meu santuário em Jotunheim. Ela que destruiu. E junto com outros gigantes, parte de Jotunheim para nunca mais voltar. Ela enfrentou o próprio povo. Os gigantes que ficaram em Jotunheim e aceitaram a profecia, colocaram suas almas nas esferas e deixaram sob a guarda da família de Angrboda. Já os gigantes que, como Laufey, ficaram abalados com a visão do futuro. Muitos gigantes acham bonito descobrir e seguir o próprio caminho. Mas é claro que tem os que veem o futuro e ficam abalados. Partiram para algum lugar longe dos Nove Reinos, com exceção de Laufey a Justa, que ficou em Midgard para se tornar a última guardiã dos gigantes. A gente sabia que a Fey era a última guardiã dos Jotnar em Midgard. Por isso fizemos o machado. A intenção era restaurar o equilíbrio de poder. Depois que o Thor ficou surtado com o martelo. Depois que a torre é escondida, Odin percebe que Tyr estava colaborando com os gigantes para que eles pudessem se esconder e acaba prendendo ele na prisão dos Aesir em Niflheim. Depois, Odin volta sua atenção para Mimir, que possuía os mesmos olhos que Tyr usou para viajar para Jotunheim. Desconfiado, ele prende o homem mais inteligente vivo em uma árvore no alto da montanha mais alta de Midgard e arranca um de seus olhos. Em algum momento entre a prisão de Tyr e a prisão de Mimir, uma criatura surge de repente no Lago dos Nove. Era a jovem Jormungandr do futuro, que depois de empatar em uma luta contra Thor, adormece no Lago dos Nove, deixando o templo de Tyr e a viagem entre reinos submersos por 150 invernos. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Esse templo está adormecido, submerso há quase 150 invernos. Agora, vivendo em Midgard e furiosa pelo que Thor e Odin fizeram contra seu povo, Laufey traça um plano de retaliação. Ela acerta o like desse vídeo aqui e... Não, peraí, Laufey não, essa parte do like é por sua conta, hein? Como retaliação, ela parte para Svartalfheim e procura Durlin para montar uma rebelião contra Odin. E eu sei que ele não gosta do Odin. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Mas infelizmente a rebelião acaba falhando. Jantara e eu queríamos saber para onde é que ela foi, depois que o nosso golpe falhou. A rebelião falha, mas Laufey ainda tá com muito sangue nos olhos. Agora, de posse do machado Leviatã, Laufey vai para Vanaheim e encontra Thor bêbado e descontrolado. Os dois travam uma batalha tão grandiosa que devastou todo o vilarejo e vitimou muitos Vanir. Você queria morar nesse vale, o que te impediu? Mas a cidade estava destroçada. Você viu o que causou a destruição? Uma batalha. Thor e uma mulher. Eles devastaram a cidade. Thor estava bêbado. Já ela estava tomada por outra coisa. Ódio. Estava sem controle. Eu vi a raiva dela a cada golpe que dava. Ela ajudou a destruir esse vale. Nunca pensei que ela fosse capaz de tamanha fúria. A mamãe odiou Thor pelo que ele fez com os gigantes. Por isso ela fez o que fez. Só que algum tempo depois disso, alguma coisa parece ter acontecido com Laufey e ela muda de comportamento. Aparentemente, ela tem visões do futuro que envolvem ela, Loki e o guerreiro tatuado da profecia dos gigantes.
A gente sabia que a Fei era a última guardiã dos Jotnar em Midgard. Por isso fizemos o machado. Mas parece que no fim, ela escolheu outro caminho. Ela escolheu, bom, vocês. Deve ter percebido que era a melhor chance dos gigantes não sumirem. E agora, eu acho que isso é com vocês. Ela se esconde no bosque selvagem em Midgard e registra tudo em uma pedra perto de casa. Agora, ao invés de buscar uma retaliação com as próprias mãos contra os Aesir, ela monta uma nova estratégia que envolve toda a sua futura família. O primeiro passo da estratégia de Laufey é encontrar o tal guerreiro tatuado da visão dos gigantes. E um certo dia, ela encontra vagando pelas terras de Midgard um homem de pele pálida que possuía uma enorme tatuagem vermelha muito parecida com a imagem do guerreiro no mural dos gigantes. Era o jovem Kratos, o deus da guerra da mitologia grega. Por algum motivo, os dois travam uma batalha. Laufey ajusta contra Kratos, o fantasma de Esparta, o machado Leviatã contra as lâminas do caos. De algum jeito, essa luta entre os dois acaba se transformando em um romance, e por 50 anos viveram em paz juntos em uma cabana escondida no bosque selvagem. Durante esse período, Laufey dá à luz um filho e, a pedido de Kratos, chama esse filho de Atreus, em homenagem a um grande guerreiro espartano que Kratos conheceu e ainda lembra dele com muito respeito. Por que quis me chamar de Atreus? Ele foi um soldado, um espartano. Ele nos deu esperança de que, mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu o levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Mas Laufey já sabia que o filho do guerreiro tatuado era chamado pelos gigantes de Loki. Os gigantes me chamavam de... Loki? Agora Laufey precisava seguir com os próximos passos do seu plano para levar o Ragnarok até Asgard. Então ela prepara Atreus, ensina tudo o que podia ensinar sobre os 9 reinos, seus povos e suas histórias, inclusive sobre uma serpente adormecida no Lago dos Nove. A mamãe disse que é manso. E principalmente ensina Atreus a ler runas, que seria imprescindível para o que ele teria que encarar na sua jornada até o Ragnarok. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Quando ela achou que seu filho já sabia o suficiente, agora era a hora de preparar o caminho para a jornada que ela planejava para Kratos e Atreus. Um dia, quando Kratos ainda dormia, ela diz para Atreus que sairia para caçar. Mas era só uma desculpa para esconder seus reais objetivos e justificar tanto tempo que teria que ficar fora de casa. Então, Laufey partiu, já sabendo que a serpente adormecia no fundo do Lago dos Nove, mas precisaria ser despertada para ajudar na jornada de Kratos e Atreus. Laufey vai até a estátua no topo do templo de Tyr e escreve uma mensagem com instruções utilizando as mesmas runas que já havia ensinado Atreus a ler. Depois, de alguma forma, ela consegue chegar em Jotunheim, que pode ser do mesmo jeito que Atreus fez para chegar no Bosque de Ferro, esconde o painel de Loki de uma forma que apenas com o toque de um gigante esse painel seria revelado, do mesmo jeito que acontece com os santuários da Mãe de Agriboda, marca o local em que ela quer que Kratos e Atreus joguem suas cinzas. Olha, é da mamãe. Ela esteve aqui. E voltando para Midgard, deixa um último painel para os dois. Com tudo pronto, agora é a hora da fase final de seu plano, a preparação de Kratos. Laufey se prepara para sua morte, marcando algumas árvores que ela quer que Kratos utilize na pira para cremar seu corpo, incluindo algumas árvores do círculo de proteção que ela fez para sua família. Tinha um círculo de proteção ao redor da floresta. Ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Então ela faz um pedido para Kratos, que curiosamente é o mesmo pedido que Groa fez para Odin no dia de sua morte. Supostamente, Groa pediu que as cinzas dela fossem levadas para Jotunheim e a alma ficaria em paz na luz. Mas duvido que Odin tenha respeitado isso. Quando a pira se apagar e você recolher minhas cinzas, espalhe-as do pico mais alto dos reinos. Misteriosamente, Laufey morre e agora Kratos, junto de seu filho,
partem em busca do pico mais alto dos reinos para realizar o último desejo de sua esposa. A partir daí, o plano de Laufey para provocar o Ragnarok e derrubar os deuses Aesir entra em execução. Esse vídeo aqui está intimamente ligado com esse outro vídeo aqui, que é a história completa de Jormungandr. Se você ainda não assistiu, o link está aqui embaixo na descrição para você. Aproveita e comenta aí o que você achou desse vídeo aqui. E ó, aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Se quiser mais, é só clicar aqui embaixo e se inscrever. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!